Obrigada. Vamos dar continuidade, então, às apresentações, né? Nós vamos agora abordar a morte na violência física. Eu gostaria de chamar as nossas duas colegas, a doutora Fernanda Freire e a doutora Lucy Pfeiffer, que vão falar nos próximos 40 minutos. Primeiramente, eu vou chamar a doutora Fernanda, que é formada em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, com residência médica em Pediatria, especialização em Neurologia Infantil no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, tem título de especialista em Pediatria e título de especialista em Neurologia Infantil, é membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria e de Neurologia Infantil, mestre em Saúde da Criança e Adolescente na área do Neurodesenvolvimento pelo Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Paraná e coordenadora do Programa de Residência Médica de Neurologia Infantil do Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Bem-vinda, Fernanda. Você tem aí 20 minutos, eu te dou um aviso quando faltarem 5 minutos para terminar a tua apresentação. Obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Está compartilhando a tela? Sim? Sim, Fernanda. Então, vamos lá. Então, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite. Meu nome é Fernanda, sou neuropediatra lá do CENEP, do Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Então, hoje eu fui convidada a falar sobre a síndrome do bebê sacudido. É uma questão de saúde muito importante, com muito pouca notificação, de difícil diagnóstico, e que ela é descrita e relatada e vista desde o início da década de 70, quando crianças sem lesões, muitas vezes sem lesões externas aparentes, evoluíam com um quadro de encefalopatia grave, muitas vezes a óbito, por conta de agressão sofrida. A síndrome do bebê sacudido, atualmente, é a causa, né, de trauma cerebral não acidental com maior mortalidade na pediatria. Então, é muito importante que todos estejam atentos à ocorrência disso, porque o diagnóstico é difícil. E, além disso, é a principal causa de morte por abuso infantil. Então, as lesões neurológicas decorrentes desse tipo de agressão, elas são muito catastróficas. Então, o que acontece na síndrome do bebê sacudido? Ela é mais comum em crianças menores de 1 ano de idade. O pico ocorre entre 4 e 6 meses de vida. Porém, existem casos descritos de crianças até os 7 anos de idade que sofreram esse tipo de lesão. O agressor mais comum na síndrome do bebê sacudido é o pai, seguido do padrasto e depois da mãe. Muito se fala em relação à questão de vínculo e expectativas que a figura masculina muitas vezes não está preparada para lidar. A lesão ela acontece basicamente por um mecanismo de aceleração e desaceleração. Então, o que acontece? A criança ela é segurada pelo tronco ou pelos membros superiores, então ela é sacudida de forma vigorosa. Esse movimento de acelerar e desacelerar faz com que o cérebro, ainda imaturo, um tecido, né, que ele é muito composto de água, ele sofra contusões com a parte óssea, e isso cause sangramentos. O principal gatilho para a síndrome do bebê sacudido é o choro. O que muitas pessoas esquecem e muitas vezes desconhecem é que o choro é a forma de comunicação de um bebê. Então, um bebê normal, rígido, que não tem nenhum problema de saúde, ele costuma chorar, em média, 3 horas por dia. E acontece que muitas pessoas têm um limiar, né, de tolerância mais baixo, e em casos extremos, esse choro da criança, até na tentativa de fazer cessar, né, essa manifestação, o responsável, o cuidador, acaba sacudindo a criança e provocando as lesões. Existem fatores de risco relacionados, né, a famílias e crianças que possam sofrer esse tipo de lesão. Então, o primeiro deles é a baixa escolaridade dos cuidadores. Além disso, cuidadores que tenham utilizado
álcool, drogas ilícitas, também são mais propensos a chacoalhar os seus bebês. A depressão também é relacionada à síndrome do bebê sacudido, assim como famílias instáveis, nas quais não existe muita questão de autoridade, existe abuso, existe violência, muitas vezes já contra a mãe, contra a mulher, isso também pode acontecer. E também as famílias que têm um nível socioeconômico mais baixo também são famílias de maior risco. Na lesão da síndrome do bebê sacudido, a criança é mais propícia a ter esse tipo de sangramento por conta do tamanho da cabeça. Então, nós, como pediatras, sabemos, né, que a cabeça do bebê, em proporção ao restante do corpo, ela é maior e ela é mais pesada. Em contrapartida, a musculatura cervical da criança, principalmente da criança menor de 2 anos, ela ainda é pouco desenvolvida. Então, aqueles bebês do pico de 4 meses, 6 meses de idade, eles acabaram de adquirir a sustentação cefálica. Então, quando você chacoalha o bebê e essa cabeça pesada, ela sofre a aceleração e desaceleração, lógico, a musculatura cervical, ela não consegue sustentar essa cabeça de uma forma adequada. Além disso, nós temos um cérebro imaturo, ainda em fase de mielinização. As suturas e fontanelas, elas são mais flexíveis e isso permite com que aconteça um estiramento vascular maior. Com esse estiramento vascular maior, acontece o rompimento dos vasos. E o rompimento desses vasos é que vai levar à lesão cerebral, que tem um potencial fatal grande. Nós devemos suspeitar que estamos lidando com um caso de síndrome do bebê sacudido quando nós encontramos a tríade de hematomas subdurais, hemorragias retinianas e uma criança que apresenta uma encefalopatia. Então, é uma criança que chega ou muito irritada ou com um olhar vago, irresponsiva a estímulos. E algumas vezes, nós também encontramos as fraturas de ossos longos, que elas são marcadores importantes, né? A respeito da violência infantil, como nós vimos hoje pela manhã. A hemorragia retiniana, ela está presente em 85% dos casos. Por isso, a fundoscopia, ela é importante quando nós temos essa suspeita. São hemorragias extensas, bilaterais, que elas se encontram no polo posterior ou na proximidade mais anterior mesmo da retina. Então, como eu falei, a fundoscopia é muito importante, assim como nós precisamos realizar quando chega uma criança, né, com essas características, exames laboratoriais, porque nós também precisamos ver se ela não tem nenhum distúrbio da coagulação que justifique esses sangramentos que não são esperados. Precisamos Doutora Fernanda, você está sem som. Estamos ouvindo bem você, Fernanda. Pode continuar. Voltou? Posso falar? Pode. Bom, então voltando, né? Nós precisamos fazer o exame laboratorial dessa criança para ver como que está a questão da coagulação, a função hepática, hemograma, porque nós precisamos fazer o diagnóstico diferencial também com outras patologias. E a neuroimagem, ela é fundamental para a gente ver a extensão dessas lesões. Tanto pode ser uma tomografia sem contraste, que muitas vezes é o mais fácil para a gente conseguir, né, numa emergência, e a ressonância magnética é padrão ouro, né, quando nós temos disponível. Existem alguns sinais menores para nós suspeitarmos a síndrome do bebê sacudido. Então, alterações alimentares. Tratando-se de bebês, né, 4, 6 meses de vida, nós precisamos olhar muito a sucção dessa criança. Então, é uma criança que não consegue sugar, com a sucção débil, nós precisamos, e antes mamava bem, então a gente precisa suspeitar de alguma lesão ali central. Uma criança que chega com vômitos, letargia, ou uma irritabilidade muito importante, um choro inconsolável, aquele choro constante que não cessa, também precisamos suspeitar. Os sinais de maior gravidade estão relacionados, né, com a extensão das lesões e envolvem as crises convulsivas, choque e coma. Quando as crianças apresentam esses sinais de gravidade, geralmente eles são relacionados aos hematomas subdurais, que estão presentes em 90% dos casos graves.
O que é menos comum de se encontrar nesses pacientes são as hemorragias subaracnoides, as epidurais e as intraparenquimatosas. Também podem acontecer as lesões focais difusas, né, como se fosse uma lesão axonal, né, difusa, hipóxico-isquêmicas e o edema cerebral associado. Nós sempre precisamos pensar em alguns diagnósticos diferenciais que envolvam um quadro infeccioso, por exemplo, um quadro séptico, meningite, lembrando que são crianças que elas muitas vezes não vêm com lesões aparentes, elas não vêm com hematomas, elas não vêm com histórico de trauma, então nós precisamos pensar em diagnósticos diferenciais. Doenças do metabolismo, né, erros do metabolismo, o desenvolvimento neuropsicomotor, que tenha outras causas, também a síndrome da morte súbita do lactente, é uma coisa que pode acontecer e a criança também chega sem nenhuma lesão. As coagulopatias, malformações arteriovenosas que podem causar sangramentos importantes, muitas vezes fatais também, né, de grande monta, e que antes a criança não apresentava nenhum outro sinal neurológico ou nada que desse, né, alguma evidência que ela teria esse problema, pode ser uma malformação arteriovenosa. A acidúria glutárica tipo 1, que é uma coisa que nos confunde muito, porque ela faz essas hemorragias e muitas vezes precisamos investigar traumas e fazer raio-x de ossos longos para poder excluir a questão, né, da síndrome do bebê sacudido, as retinopatias e o traumatismo craniano acidental, né? Então, mas no traumatismo craniano acidental, geralmente a família já vem com uma história, que a criança ou caiu do trocador, caiu do carrinho, teve alguma queda. A história costuma ser um pouco diferente. Quanto ao prognóstico da síndrome do bebê sacudido, ele costuma ser muito ruim. Então, ele tem relação com a gravidade das lesões. 30% das crianças não sobrevivem. 30 a 70% dos sobreviventes evoluem com sequelas neurológicas graves. Então, são crianças que vão precisar de cuidados para o resto da vida, vão precisar de muitas terapias, precisarão de todo um cuidado de saúde que muitas vezes elas não terão assim alguém da família, né, que possa fazer tudo o que ela precisa para poder desenvolver o potencial dela. Além disso, nós devemos lembrar que quando a gente consegue tirar a criança da fase aguda, né, da síndrome do bebê sacudido, aquele cérebro que sofreu as hemorragias, ele vai sofrer um processo de atrofia, de lesões cicatriciais e vai ter um distúrbio do crescimento cerebral. Então, algo que acontece, que nós vemos até mesmo nos nossos ambulatórios, são que os sobreviventes podem até conseguir desenvolver a parte motora, podem evoluir bem na parte, né, de marcos do desenvolvimento, mas quando chega na idade escolar, eles podem ter algum transtorno grave do aprendizado. E isso tem também toda uma repercussão para o resto da vida adulta dessa criança, né? Porque imagina, uma criança que não consegue aprender, que não consegue evoluir na escola, ela está condenada a ter subempregos, a ter um comportamento mais de risco. Então, é uma condição de saúde pública muito importante, que nós devemos sempre pensar na questão de prevenção e intervir de forma a evitar maiores danos e sequelas, porque é algo que vai interferir na vida inteira daquela criança. 5 minutos, Fernando. Então, concluindo, a síndrome do bebê sacudido é algo que traz uma morbidade e mortalidade muito elevadas, tem consequências devastadoras a longo prazo, e por ser algo muito grave, que muitas vezes nós ficamos ali, né, tendo que apagar o fogo, como se diz, né, e tentando melhorar aquelas lesões, mas sabendo que só 30% dos casos a gente consegue realmente que a criança evolua bem, nós precisamos atuar na prevenção. Na prevenção, acompanhando as famílias de risco. Existem alguns locais do mundo que fazem visitas nessas famílias, fazem orientações, ensinam que não pode chacoalhar o bebê, que isso não vai adiantar, tentam monitorar aqueles pais que têm um comportamento de maior risco. Isso é fundamental, é prevenir o dano.
E aqui ficam os contatos para eventuais denúncias de quem, né, tiver contato com alguma criança que sofra algum tipo de violência. Obrigada. Muito bem, obrigado, Fernanda, pela sua brilhante apresentação. Gostaria agora, dando continuidade, chamar a doutora Lucy Pfeiffer, que é médica pediatra, psicanalista, doutora em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Paraná, presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Paranaense de Pediatria e coordenadora do programa Dedica, Associação Amigos do Hospital de Clínicas. Doutora Lucy, um prazer tê-la conosco. Obrigada, Vitor. Eu vou abrir agora os slides, estava esperando a Fernanda fechar. Vamos ver se você me avisa quando der certo. Isso, já estamos visualizando a sua apresentação. Só isso aí. 5 minutos eu aviso, tá bom? Tá bom, obrigada, Vitor. Obrigada a todos vocês. Que prazer escutar todo mundo, né? Quando estávamos planejando esse encontro, acho que nem imaginávamos tanta riqueza de falas, e realmente falas muito ricas. Falo de algo difícil, mas que quando falamos de violência contra crianças, temos que falar. Como dissemos antes, temos no Brasil cerca de 20 mortes todos os dias por violência, só por violência. Então, em crianças de todas as idades, 2.000 crianças mortas em abaixo de 4 anos, isso que foi registrado pelo SUS em 10 anos. São 200 por ano, abaixo de 4 anos, que chegaram ao serviço de saúde. Então, nós temos que pensar quantas outras não chegaram ou tiveram seus diagnósticos distorcidos. E a ideia dessa fala, quando eu pensei nela, era justamente diagnósticos distorcidos. É claro que a prevenção temos que fazer, mas vamos falar quando tudo falhou, né? Tudo e todos falharam. E, infelizmente, isso não é tão raro. Temos muitas crianças sacudidas no Dedica, muitas. 2 que a gente acompanha em estado vegetativo e outras que vieram de todas as classes sociais. Temos criança sacudida por mestres, né? Que eu já acompanhei. Então, precisamos pensar, e é o pensar que faz com que a gente possa prevenir. Quando pensamos em morte de uma criança e pensamos alguém que está começando a vida, temos que lembrar na história da humanidade qual é o papel da criança. Sempre os mais frágeis, sempre aqueles de vida curta, e se formos lá na mitologia, nós podemos até pensar origens do pensamento dessa criança que vem, e nem sempre ela sofre a violência só por ser criança, mas especialmente por ser frágil, por não ter lugar, e é muito bonito esse quadro de Goya, onde ele põe Saturno devorando um dos seus filhos, Saturno que depois vira Cronos, o deus do tempo, onde a infância significava dos filhos, o crescimento dos filhos significava o envelhecimento dele. Esse quadro significa ele querendo parar o desenvolvimento dos filhos para que o tempo não passasse. E quantos pais adultos de todas as classes sociais acabam tendo uma inveja da adolescência, um medo da adolescência dos seus filhos? Quantos pais não viram os tiozões ou as mães, né, se vestindo como as suas filhas adolescentes numa concorrência desse tempo do Cronos que não deixa de passar? Mas sempre a infância era ela, né? As crianças que não fogem, que não conseguem resistir, que eram colocadas nos sacrifícios. Na Grécia, aqueles que tivessem alguma deformidade não seriam bons guerreiros, por isso eles seriam mortos, sem nenhum questionamento sobre se isso era certo ou não. Aos romanos, então, ia mais longe o poder de vida do pai, porque como a paternidade não era garantida, cabia a ele se reconhecer no filho ou não, aceitar aquele filho como seu de origem ou não, e se ele não aceitasse, essa criança seria dada aos animais. Então, o quanto não se cuidou da infância, e o quanto ainda não se cuida, porque quando nós falamos que 20 crianças nós sabemos que morrem por dia no nosso país por espancamentos, o quanto ainda não se cuida. E na Suíça e na Espanha se fundou, então,
a pediatria, mas isso no século XIX. Quanto tempo a humanidade passou para que ela pudesse reconhecer a infância. E se formos nas artes, a gente vai ver aqueles quadros, né, até o século XVI, XVII, do Iluminismo, onde as crianças eram tratadas como mini-adultos imperfeitos. Por isso, né, se adultos imperfeitos, e dentro dessa imperfeição não merecedores, tanto que eles eram criados à parte dos adultos, e quanto maior a classe social, mais distantes, até que, se eles tivessem condição de viver, poderiam passar a viver com os adultos, até pela perda. E no começo de 1900, ainda, na Europa, se perdia mais de 50% dos bebês que nasciam no primeiro ano de vida. Então, começou a se falar de crianças e se aceitar que criança não era um adulto defeituoso, então ainda mal formado, no século XIX. E hoje nós falamos, então, da Mary Ellen, a primeira criança a ser retirada, que se tem notícia, né, de uma família por maus tratos. Então, o quanto é invisível nossa infância. E o quanto ela continua invisível, porque ela ainda não faz parte dos nossos orçamentos, nem nos nossos projetos. O DEDICA, ele está numa associação. O quanto precisamos nos esforçar para poder proteger seres frágeis. E alguns são mortos. Então, aquela ideia que pai e mãe dão o sangue, eu sempre digo, também tem os desequilibrados que tiram o sangue. A palavra filicídio, então, ela vem, né, do assassinato de um filho. Isso pode acontecer em qualquer tempo, mesmo filhos adultos. Então, assassinato de um filho. Como na Idade Média, como antes da Idade Média. Quando falamos de infanticídio, existe uma diferença, porque aí estamos falando da morte, do assassinato de crianças recém-nascidas até o 7º dia de vida. O que é estranho na nossa lei e deveria ser revisto, porque se atribui essa possibilidade a um estado puerperal. Então, seria a morte, o assassinato, né, pela mãe, de um filho na sua primeira semana de vida. E aí ficamos com a doença mental nem sempre tão bem esclarecida. E eu posso dizer para vocês que isso hoje é um mecanismo de proteção, de defesa de muitos advogados não tão honestos com a infância. E nós precisamos cuidar muito com os nossos laudos, porque se existe uma morte envolvida, não se pode dar um laudo de psicose puerperal para uma mãe porque ela matou seu filho. Ela pode ter querido matar. E eu posso contar de um que atendemos lá no Hospital de Clínicas que sobreviveu, no DEDICA de tempo de voluntário, que o pecado dele era ser ruivo. Uma menininha ruiva igual o chefe dessa mãe. Então, e ela veio e foi muito difícil proteger, porque já era a terceira agressão que essa menininha sofria aos seus 4 meses de idade. A terceira agressão, ela veio em parada cardiorrespiratória e, na verdade, essa senhora conseguiu um atestado de psiquiatria de psicose puerperal. É muito fácil. Hoje, na internet, encontramos todos os sintomas, todos os sinais, mas é um diagnóstico que, quando envolve outras situações, ele precisa ser muito bem estudado. Essa criança teria voltado para ela, e era do que nós diagnosticamos em tempos de lesões, já era 3º espancamento de uma criança de apenas 3, 4 meses, e que veio em parada cardiorrespiratória. Então, precisamos pensar um pouco e cuidar com os nossos diagnósticos, cuidar com os nossos atestados, até para que não se desproteja a infância. Porque a inocência ou a doença que levaria a uma inimputabilidade pode fazer com que essa criança volte para os seus agressores. E daí não se tenha mais chance de realmente poder ajudá-la ou impedir sua morte. Quando falamos de filicídio, né, nós falamos de pessoas que existe entre ali, não existiu um laço, não existiu um vínculo. Não se trata de um descontrole momentâneo. Nos históricos de morte de bebê e de crianças, nós temos várias lesões anteriores. Tanto que, e o Dr. Marco falou de manhã,
dos registros de violência de repetição. Então, onde falharam os médicos, onde falharam o serviço de saúde, onde falharam os serviços de proteção, e essa criança volta a uma unidade de saúde ou volta a um serviço, são dados do DataSUS, né? Onde se tem perto de 50 mil crianças que voltaram a atendimentos pela mesma agressão. Então, como assim, né? Temos que pensar melhor. E veja, esses são dados de um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente participou agora, crianças abaixo de 4 anos. Então, 2.000 mortas nesse tempo de 10 anos. É um número muito grande, porque são crianças que não podem pedir ajuda. E quantas dessas não ficaram escondidas na síndrome da morte súbita? Quantas dessas não ficaram escondidas em outros diagnósticos não bem esclarecidos? E os seus irmãos como ficam? E o risco dos outros que estão em posse desses adultos cruéis? Como causas de morte de crianças, causa de morte precoce, nós temos na primeira infância a síndrome do bebê sacudido, as classes sociais. A síndrome da criança espancada, nas um pouco maiores, mas também envenenamentos, intoxicações, até mesmo a indução ao suicídio de crianças e adolescentes maiores. E temos que perguntar desse diagnóstico, morte súbita no berço. O que será que tem aí? E se nós somos lá na história que tivemos e que até movimentou o nosso país, especialmente por ser um menino morto dentro de um ambiente de alta sociedade, mas nós temos outros 20 todos os dias, né? Mas esse chamou a atenção. E como o doutor Marco também disse, que pena, se fala muito pouco dele, se fala muito pouco de prevenção. Hoje se fala de julgamentos, de culpas, de razões e de desculpas dessas pessoas que cometeram esse horror de crime. Nós temos que pensar como, né? Como ninguém viu. Quando eu disse onde todos falharam, onde tudo deu errado para ele, dá errado para outros, nós não podemos fazer parte desse ciclo de erro. Seria um homicídio quando não existisse nenhum laço de paternidade, de parentesco com essa vítima, embora nós possamos ter a morte de crianças por conviventes, por coabitantes, numa violência doméstica, onde ela é refém permanente dos seus abusadores, dos seus agressores, e até hoje a gente quase não usa a palavra abuso, porque ela parece trazer uma mensagem distorcida. O uso seria Doutora Lucy, nós estamos com um problema com o seu áudio. A senhora consegue sair e retornar? Fernando, enquanto a doutora Lucy ela está reconectando aqui, você poderia responder uma das perguntas do chat ali? Tem uma pergunta do doutor Renato colocando, sabendo que o gatilho é o choro, o que acha do Purple? Então, o gatilho é o choro dessas crianças, né? Por isso que é tão importante a gente poder conscientizar quanto ao choro. Foi feito um trabalho pela PUC, se não me engano, do Rio Grande do Sul, que eles fizeram uma pesquisa com as cuidadoras infantis, para saber se elas tinham noção de quanto tempo uma criança chora, como que cuidar dessas crianças. E essas profissionais que todas trabalhavam há anos com bebês, elas não sabiam que a média é 3 horas. Todas elas falaram que seria entre 1 e 2 horas.
Então, a gente precisa fazer uma conscientização, na verdade, né, das famílias, utilizar a mídia para isso, começar a mostrar que é uma forma, né, de comunicação da criança. Então, tá bem. Olá, posso Muito bem. fugir de vocês? Desculpa, gente. Pode continuar. Se a senhora puder repetir aquele slide, doutora Lucy. Sim, agora eu acho que a Josiana precisa me habilitar para que eu possa repartir o slide. Ok, ela já está vendo isso. Então, o que eu estava falando, então, Pronto. Ótimo. A Josiane é 10 mesmo, né? Conseguiu? Deu certo? Deu certo, doutora Lucy. Ótimo. Então eu estava falando do homicídio, mas ainda na infância, nós temos uma taxa muito alta de homicídio fora de casa depois dos 14 anos, mas até o Brasil é um dos campeões nisso. Mas abaixo de 14 anos, nós temos muito do homicídio praticado por conviventes com essa criança e esse adolescente. Nós temos aí, da descrição do laudo do menino Henry, quantas lesões? Até temos que pensar como ninguém escutou, como ninguém viu, como ninguém escutou os pedidos de ajuda. Então, a maior causa de morte que temos é a síndrome da criança espancada de repetição. Por isso, a importância do nosso olhar, a importância de que, se temos dúvida, a suspeita nós temos que notificar, mas não só notificar. O diagnóstico de uma violência é médico, é de uma equipe interdisciplinar. Nós temos, então, frente a uma morte, é uma das piores coisas que podemos lidar dentro da pediatria. Nós temos que cuidar um pouco com os nossos atestados. E é preciso que a gente lembre que a gente não pode fazer um atestado de um óbito quando a gente não o tem acompanhado pessoalmente, ou quando, em doenças crônicas, não se tenha prestado assistência a essa criança ou adolescente. E, se isso aparece num caso, como apareceu no serviço de emergência, isso tem que ser levado para o Instituto Médico Legal. Não podemos nós fazer qualquer tipo de parecer levados pelo desespero de pai e mãe, pelo choro, pensar que estão sofrendo. Muitas vezes, atrás desse desespero, o desespero é de serem descobertos. E não é raro que uma pessoa que espanca uma criança leve a um serviço de saúde, porque existem duas formas, né? Ele levou para que fosse atendido, para encobrir o seu crime, até porque depois ele não poderia como ocultar essa criança, e em segundo, no aspecto psíquico, que tira dele a responsabilidade. Essa pessoa, agressor ou agressora, espancou, machucou, mas quando chega no hospital, então é o médico que falhou. Então, nós não poderíamos deixar de atestar um óbito que a gente acompanhou, mas qualquer indício de morte violenta, seja por um trauma intencional ou não intencional, o caminho é o Instituto Médico Legal. Temos 2 documentos aí, eu acho que isso vai ser falado depois pelo pessoal do direito, a gente tem destaque aí, os tipos de documentos que temos, mas numa trauma ou de origem que não sabemos, como a morte súbita, né, esse diagnóstico de exclusão, ele nunca pode ser dado por um médico que não encontrou nada no exame físico dessa criança, e com certeza a parada cardiorrespiratória não é um laudo para um atestado. Eu posso falar para vocês, então, também da sequência do desejo de morte dos pais. Quando João, a mãe diz na minha frente, ele é uma mãe segundo grau, um nível razoável de sociocultural. Não sei, eu acho que é por isso que eu não gosto mais de suflê. Gente, tem alguém de microfone? Por favor, feche os microfones. Tem o microfone aberto, eu não estou conseguindo localizar ele. Então, que a mãe diz, ele é o inferno da minha vida. Me incomodou desde que nasceu.
Ele é tão ruim que eu tentei abortar ele 3 vezes e ele não saiu de dentro de mim. E agora fica fazendo de conta que quer se matar. Nem isso consegue. E era a 3ª tentativa do João, com seus 12 anos, de suicídio, com os comprimidos psicoativos que a mãe deixava na bolsa à disposição dele. Então, também temos que reconhecer essas situações. O desejo de morte, aquele que não passa ao ato, mas induz que seus filhos passem ao ato. E nós temos muitos no Brasil. Sim? Certo. Então, existe, e a lei prevê isso, que induzir ou instigar alguém a se suicidar, ou a praticar a automutilação, ou prestar auxílio, também é um crime. E nós precisamos trabalhar isso. Eu ia passar isso de manhã, não consegui, vou passar agora para vocês. Precisamos rever, inclusive, em nós mesmos, né? Porque muitas vezes viemos de famílias onde os pais nos cuidaram e a gente pensa que tudo é assim. A ideia de pai e mãe, eu posso dizer que todos os pacientes que eu atendo vítimas de violência e agressores nos dizem, mas pai e mãe pode, né? Pai e mãe é sempre assim. Como se pensava antes do século XIX. Mesmo o Kemp e Caffey, quando descrevem as síndromes da criança espancada e sacudida, diziam porque as crianças fazem pequenas desobediências. E nem sabemos como há 50 anos atrás podia não se saber que uma série de fraturas tinha sido um pai ou uma mãe que espancou. Como nós somos inocentes no mundo. Então, nós temos que pensar isso dentro de nós para que a gente possa fazer o diagnóstico. Porque se a gente ainda tiver esse mito de pai e mãe perfeito, do laço de sangue que faz o laço de amor, e que violência, às vezes, um tapa ou não faz mal, a gente precisa lembrar que ninguém precisa sentir dor para aprender, muito menos a criança. A gente tem que rever isso, até para que a gente possa fazer um enfrentamento da violência. Temos situações absurdas no Brasil, como o infanticídio de algumas pequenas, poucas populações indígenas, onde até mesmo na violência sexual, e não só no Brasil, em outros lugares do mundo, se diz que são costumes e leis próprias. Desde quando a humanidade hoje pode aceitar que dentro dos costumes esteja o maltrato, esteja a violência, a covardia, que é bater, machucar, humilhar uma criança? A gente precisa também lembrar, desde o nosso consultório particular ou ambulatório, ou atendimento lá na pior favela, que o desejo de se tornar mãe e pai, quer dizer, ficar grávidos e ter filhos, nem sempre se acompanha do desejo de ter filhos. E vocês devem lembrar de muitos pacientes que têm vários filhos e não cuidam de nenhum, em todas as classes sociais. Então, pensem, o desejo de se tornar pai ou mãe não se acompanha obrigatoriamente do desejo de ter um filho. Assistência à morte, para nós, é o episódio mais angustiante que pode ter. Mais difícil ainda quando a gente tem isso na infância. Mas a gente pode evitar esse caminho, como evitamos desse bebê lá no hospital. O diagnóstico, a discussão, o relatório, a audiência. E eu posso contar dessa, que é o melhor prêmio, talvez um dos melhores prêmios que eu tive, estou terminando, Vitor, dos nossos pacientes vítimas de violência sexual desde os 5 anos de idade, que fugia de casa, fugia. E ninguém entendeu, aos 7 ela foi acolhida e ninguém entendeu, ela sofria pela falta do irmão, ninguém entendeu, e ela veio como psicótica para nós. Até que ela diz, quando é chamada, ela quebra os vidros da instituição e chamam a polícia para agarrá-la, uma menininha de 7 anos. E ela diz, só meu pai pode transar comigo, você não. E aí aparece um abuso de poder, de violência, uma coparticipação da mãe, e é quando ela me pede alta, depois de falar da violência, falar do pai, e ela me pede alta e diz, e ela era tida como psicótica, né? E 5 anos depois ela me pede alta e diz, agora eu posso seguir sozinha. Me põe lá em cima, não sei se vocês veem, eu estou aqui.
Eu penso que você vai continuar olhando por mim, né? Mas quando ela faz esse desenho, ela que era tida como psicótica, tinha atraso de escolaridade, assim que ela entendeu não ter culpa no abuso, ela evoluiu, na violência, desculpe, ela evoluiu muito bem, ela faz esse desenho com as duas mãos. Ela escreve com as duas mãos, como Leonardo da Vinci. E me dá um prêmio que é fantástico, e eu digo, 5 anos eu te conheço, por que você não me disse que você tinha essa capacidade? Ela me diz, já diziam que eu era louca, já pensou se eu faço isso na frente de todo mundo? Então, temos o Dedica, enfrentamento da violência, fazemos prevenção, assistência, proteção, mas todos nós podemos fazer isso. E eu quero agradecer a atenção de vocês, esse fórum maravilhoso, essa ideia da doutora Dolores, que conseguimos levar adiante, tanta gente disposta no sábado a nos acompanhar. Agradeço em nome da equipe do Dedica, da equipe da Associação dos Amigos do HC, pelas crianças e adolescentes que chegaram ao Dedica e aqueles que a gente ainda não recebeu. Esse é o nosso dever, suspeitar, diagnosticar, notificar, tratar, proteger e acompanhar. Os bichinhos conseguem fazer isso, mesmo que a natureza não os proteja ou não os dê muito predicado. A gente tem que permitir para as crianças que elas cresçam num ambiente de carinho e afeto. Eu agradeço a atenção de vocês. Parabéns, doutora Lucy. Dá vontade de ficar a tarde inteira escutando a senhora falar aqui, mas o tempo não nos permite. Sim, Eu gostaria de pedir para a Fernanda que ela complementasse a resposta dela com relação ao purple que ela estava falando. Pode falar, Fernanda. Isso. Então, como a gente estava conversando, foi feita essa pesquisa com as professoras, daí a gente pensa, se mesmo as cuidadoras, né, não têm todo esse conhecimento quanto ao choro, imagina a população geral. Então, o Purple, ele surgiu como isso, né, para poder conscientizar as pessoas comuns sobre os estágios do choro da criança, então, mostrar que pode aumentar no final da tarde, que algum choro pode vir acompanhado de dor, e dar algumas estratégias para essa família lidar com o choro. Então, ter contato físico, caminhar com a criança chorando, ter noção que esse choro pode não cessar, pode diminuir. Nos momentos de muita frustração com o choro, até mesmo deixar a criança sozinha e se acalmar antes de voltar a interagir com a criança. E isso realmente pode ser muito válido, sabe? Porque evita que aconteça a criança ser chacoalhada. Então, é válido sim. Tudo bem. Olha, em virtude do avançar da hora, eu vou pedir para que os colegas fiquem atentos ali ao chat e possam responder algumas perguntas que ficaram ali pelos colegas, tá bom? Eu passo agora a bola para a doutora Lucy continuar na organização aqui dos horários previamente estabelecidos. Prazer estar com vocês aqui.